E aí família, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre uma pergunta que o pessoal tem feito muito para mim, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que é sobre como eu consegui meu primeiro emprego de caminhão. Então, se você tem curiosidade em saber como que eu entrei no ramo, fica até o final desse vídeo que eu vou estar falando para vocês, beleza? A rodovia aqui é a BR 151, tô no Paraná, quase chegando ali em Ponta Grossa. E hoje eu vou tentar chegar até Florianópolis, beleza? Tô indo pro Uruguai. Então vamos lá. Em 2013 eu fiz a minha troca da CNH de B para D. E logo em seguida eu fiz o curso do MOP, que é o curso para transporte de produtos perigosos. E na época tava tendo a construção da linha de metrô no Rio de Janeiro, e uma empresa do Espírito Santo estava fazendo o transporte dos explosivos, que saía da minha cidade de Lorena para o Rio de Janeiro, né? E um colega meu trabalhava nessa firma e ele conseguiu me colocar lá dentro. Eu entrei como manobrista dos caminhões, então eu ficava responsável por carregar os caminhões lá na fábrica de explosivos, e os motoristas vinham no final da tarde, pegavam os caminhões e iam viajar. Porém, com um mês nessa empresa, surgiu uma pedra no meio do caminho, uma rocha lá no túnel, e eles tiveram que cancelar o uso do explosivo. Como a empresa não tinha nenhum projeto ali na nossa região, eles mandaram todo mundo embora, inclusive a mim. Então, isso é um registro de um mês ali. Me deram uma carta de referência para me ajudar a conseguir outro emprego, mas depois disso eu não consegui. Eu cheguei a fazer um bico com um colega, fui até buscar um caminhão no Rio Grande do Sul com o patrão dele, nós fomos de avião, mas não consegui o serviço. Enfim, aí trabalhei em outras áreas. Em 2015 entrei na polícia, final de 2015, como eu já mencionei no outro vídeo. E dentro da polícia, com 4 anos na corporação, eu fui para a cavalaria. E lá eu comecei a trabalhar com caminhão lá dentro, na Motomec. Então nós fazemos o transporte dos cavalos e do pessoal em operações, e íamos para vários lugares. Aí ali eu comecei a aprender um pouco mais com os motoristas mais antigos. Então isso aí foi o que me ajudou a conseguir um serviço aqui fora, né? Eu tenho que reconhecer que se não fosse a polícia nessa parte, talvez eu teria tido um pouco mais de dificuldade para conseguir uma vaga no ramo do transporte, porque eu não tinha experiência com carreta. E na PM eu comecei a ganhar bastante experiência lá dentro, porque eu dirigia muito dentro da capital, ali no centro de São Paulo. E nós trabalhávamos com 2 tipos de caminhões. O caminhão toco, que é aquele que só tem um eixo atrás, e o truque, que são os eixos, que é um pouco maior, mais extenso. Mas foi ali que eu comecei a ganhar bastante experiência nessa questão. E quando eu decidi sair da PM, eu montei um currículo, mesmo com pouca experiência que eu tinha fora. Coloquei a minha experiência dentro da polícia também e comecei a bater de porta em porta nas empresas. Então, assim, perto da minha casa, eu cheguei aí num posto de gasolina, perguntar se eles estavam precisando de motorista para carregar combustível e coisa e tal. E foi através de uma dessas idas minhas no posto que o gerente me indicou uma empresa que puxava explosivos, né? Porque eu moro na minha cidade, tem uma fábrica de explosivos lá. E essa empresa, ela transporta muito produto de lá. Aí ele me passou o contato da gerente lá do transporte. Eu entrei em contato com ela, fiz a entrevista e ela acabou me contratando. Então, assim, era só a questão de fazer o processo de desligamento da PM para eu já iniciar os trabalhos. Então, eu saí da polícia em dia 21 de dezembro de 2021. Acho que foi dia 13 de janeiro eu comecei nessa empresa. Então, puxando explosivo, eu fiquei só por 3 meses por opção minha. Quem for fumante vai me entender. Eu não me adaptei, porque na época eu fumava, e são vários fatores. O primeiro deles é porque eu fumava, né? E essas câmeras, como elas são monitoradas,
óbvio, eu não ia poder fumar dentro do caminhão. E eu dirigi ali 4 horas e meia direto para poder parar para fazer a primeira pausa de descanso. Então, cara, pra mim era difícil ficar todo esse período sem fumar. Era complicado, eu não estava acostumado assim, então eu tentei me adaptar, mas foi bem difícil, né? E outro fator é que era praticamente uma rota fixa. Era o mesmo cliente e eu queria muito já desbravar o Brasilzão, conhecer vários lugares, né? Então foi isso que eu não me adaptei. Não é pela empresa, pelo serviço. O serviço era muito sossegado. Você não fazia nada a não ser dirigir. Era só a sua única função. Você não colocava a mão em nada, nem para carregar, nem para descarregar. E depois do passado prazo de experiência, um amigo me convidou para trabalhar na empresa que ele trabalhava. E lá sim eu ia ter a oportunidade de conhecer o Brasil. Então eu agradeci a empresa de explosivos e fui para outra. E nessa outra empresa eu aprendi muito mais, porque aí eu fui trabalhar na operação do Mercado Livre, na dupla. Então o colega que entrou comigo, ele já havia trabalhado naquela empresa uns 3 anos atrás, já estava voltando, já era um cara experiente, então ele me ensinou bastante coisa. Só que aí era rota fixa. A gente saía de São Paulo até Santa Catarina e voltava para São Bernardo e depois iria para garagem de novo. Então ficava nesse triângulo aí, né? Mas até aí tudo bem, porque eu sabia que aquilo ali seria temporário, que depois eu iria trocar o serviço, né? Que eu iria para a câmara fria. Eu já havia pedido pro gerente, aí ele falou para eu ficar no período de experiência, né, nessa função aí, e depois ele me trocaria, e foi assim que aconteceu. Então quando eu fui para a câmara fria, eu fui cobrir férias de um amigo meu. Aí eu fiz uma viagem sozinho, dei um tiro aí de 45 dias. E quando eu voltei, trocaram o meu caminhão, me deram um caminhão fixo, né? Aí eu fui para operação de gancheira. Para quem não sabe o que é gancheira, é carregar boi pendurado dentro do baú. E ali eu ganhei mais experiência ainda, porque é um serviço extremamente perigoso. Uma gancheira, ela é capaz de tombar na reta. Pra você, quem sabe do que eu tô falando, vai entender. Ela balança muito as carnes, dependendo do tipo de carne que você carrega, balança demais. Então você tem que estar bem atento ali no que você está fazendo para não dar ruim, porque para tombar é 1, 2. E foi aí que a Aline começou a viajar comigo. Foi a primeira vez também que ela caiu na estrada e foi conhecer outros estados. E nessa empresa sim, eu tive a oportunidade ali de conhecer o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, fui até em Recife, né? Fui para Rondônia, Mato Grosso do Sul. Então assim, comecei a andar bastante, que era o que eu queria. Então assim, aí nessa empresa eu fiquei 9 meses, mas por 2 motivos. O primeiro é que eu estava passando por uns problemas pessoais em casa, familiares, então eu precisava estar mais perto de casa. E o segundo, que o tonto aqui botou na cabeça, queria aprender a trabalhar com caminhão de carga seca, amarrar carga, coisa e tal. Beleza. Então eu saí dessa empresa, fiquei um tempo em casa, não viajei, fiquei fazendo outro tipo de serviço lá em casa para resolver minhas coisas. E daí em março de 2023 eu voltei para a estrada. Eu saí da empresa em novembro. Então fiquei de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Final de fevereiro, começo de março ali no carnaval, eu voltei para a estrada. Aí eu consegui serviço numa firma perto da minha casa, na minha cidade. Era uma firma bem pequena e trabalhava com grade baixa, carga seca. Ali eu tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis também. Fui para tudo quanto é lugar. Porque assim, ó, eu tiro o chapéu para quem trabalha com grade baixa, carga seca, como a gente chama, né? Enlonar caminhão é doído, hein, cara? É doído. Você pegar aquela lona num sol quente, aquela lona fervendo, meu amigo, é complicado. Então daí eu comecei a dar valor nas coisas. Por quê? Porque no serviço de câmera fria, quando eu tava trabalhando, eu achava que para eu ser motorista de verdade, ser reconhecido,
Olha que mentalidade idiota. Eu tinha que trabalhar no serviço braçal, amarrando carga, enlonando caminhão, né? E eu não entendi na época que para ser motorista de verdade você precisa apenas se dedicar ao seu trabalho de forma correta, né? Dar o seu melhor, independente do segmento. E consegui um serviço no grade baixa, né? Na minha cidade, uma empresa bem pequena, não pagava bem, mas eu estava precisando trabalhar e eu sabia disso, então aceitei. E o outro fator que foi bom, um fator que foi bom assim, foi a questão de eu conhecer mais lugares ainda, né? Porque carregava para tudo quanto é lugar, carregava em vários clientes. Só que uma coisa que me incomodava muito era a falta de manutenção. O dono não esquentava muita cabeça, o caminhão dava problema demais. Por um lado, eu aprendi a me virar nessas questões, comecei a aprender bastante coisa. Até que um belo dia, a última carga que eu carreguei, que foi lá perto de Chapecó, eu precisei parar em Chapecó para instalar um rastreador no caminhão. E como eu já estava de saco cheio, eu fui na Toso fazer uma entrevista lá, bati na porta da empresa e o RH gostou do meu currículo e decidiu me contratar, né? Aliás, decidiu me contratar não, decidiu continuar o processo de seleção. Tudo bem, aí eu carreguei uma carga de leite condensado para o Rio de Janeiro, nessa firma pequena que eu ainda estava, e quando chegou em São Paulo o caminhão começou a ferver, a temperatura começou a subir. Então de São Paulo até Lorena, uma viagem normal que duraria no máximo aí umas 3 horas, eu levei mais de 5 horas para chegar lá. Assim que a gente foi chegar em Lorena já era 8, 9 horas da noite. Levei bem mais de 5 horas. E daí, quem acompanha a gente no Instagram sabe o que aconteceu na história, que eu compartilhei tudo lá, e o meu patrão ele me deu 2 opções. Ou eu descia a Serra das Araras com um caminhão daquele jeito, olha que loucura, cara. Ele queria que eu continuasse a viagem daquela forma, ou eu seria demitido. Apesar de eu ter passado numa fase de entrevista da Toso, eu não tinha nada em vista. Então, eu arrisquei, porque eu não ia arriscar a minha vida com um caminhão daquele jeito. E até mesmo o mecânico falou depois: se você seguisse viagem, você ia morrer na serra. Que se o motor ia travar, você ia perder freio, você não ia ter freio. Boa coisa não ia dar. Quem conhece a Serra das Araras, que vai para o Rio de Janeiro, sabe o perigo que é aquela serra. Então ele me demitiu. Passaram-se 2 semanas, a Toso entrou em contato comigo. E resumindo a história, no final de tudo deu certo. Então daí eu consegui entrar na Toso. E foi uma excelente empresa. Na Toso eu fiquei num período de 10 meses. E eu só saí da Toso porque ela mudou uma política dela que não poderia mais levar acompanhante. E quem segue a gente no Instagram sabe que nós programamos a nossa vida para estar na estrada, levantar dinheiro e alcançar nossos objetivos. Isso é algo, né, por um período de tempo aí, e isso acabou que afetou a gente diretamente, né? E um pouquinho antes de eu sair, um amigo meu que trabalhou aqui na Zene me indicou aqui. A Zene estava precisando de motorista e eu queria ficar no Mercosul, e na Toso eu não estava conseguindo. E aqui não, aqui o que você mais faz aqui é ir para fora. Mas enfim, galera, acabei que saí da Toso, agradecido pela porta da frente, né? Grato mesmo, era uma baita de uma empresa que eu trabalhei, e vim para essa excelente empresa que eu estou hoje. Então essa foi a minha trajetória. Mas assim, o que mais me ajudou foi a PM, tenho certeza disso. Foi o fato de eu ter trabalhado 2 anos na polícia como motorista, eu saí com esse documento de lá. Então foi uma coisa que me ajudou bastante, facilitou minha entrada no ramo do transporte. Então galera, para finalizar o vídeo, para quem não tem experiência ou até tem, não consegue, não está conseguindo serviço, uma dica que eu dou: cara, tenta ir na empresa direto. Por quê? Você conversar pessoalmente, chega na cara de pau, fala, ó, queria falar com o encarregado dos motoristas, ou queria falar direto com o RH.
sabe? Eu tô precisando trabalhar, eu não tô conseguindo serviço. Tenta conversar, porque eu acho que facilita muito mais. Porque assim, quando você manda currículo, a empresa não tá recebendo só o seu currículo, tá recebendo milhares. Às vezes você conhecer alguém na empresa que possa te indicar, pode ajudar, como também não pode, né? Eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo numa outra empresa, que tem experiência, dirige dentro de São Paulo e não tá conseguindo serviço, sabe? Então assim, tá difícil, cara, difícil. Mas com fé em Deus e persistência dá certo. Beleza? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa sua curtida aí, seu comentário, conta pra mim aí como foi um pouquinho da experiência de vocês, beleza? Sugestões de novos vídeos também. Ativa o sino para estar recebendo mais vídeos, compartilha com a galera aí. Quem é inscrito, muito obrigado, seja bem-vindo. Quem não é inscrito, já se inscreva. Valeu? Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Fui!